Gigadame está de volta com as travessuras. Começamos com a Doce Vida com o Sistema Londres. Que jeito melhor de jogar xadrez do que com o Sistema Londres? Kingfisher não jogou. Desenvolve o cavalo, não tem centro para a gente. Jogamos o Sistema Londres. O que houve? O bispo ficou preso no trânsito. Nada legal. Então a gente constrói nosso predador burro no meio. Ele vai para o G. Agora a gente empurra desse jeito tentando avançar e enlouquecer. Posso avançar e sacrificar a torre. É um pouco, como é que se diz, um sacrifício prematuro, mas a gente gosta um pouco de Gotham, então vamos fazer o nosso trabalho. Então a dama saiu para a festa, a torre já era, o bispo parece estar bem. E eu não sei, estamos com vontade de ser chiques. Sim, vamos trazer o bispo, mover o cavalo, roque grande, pressionar aqui, aí. Abrir a coluna G, abrir a coluna H e, como gostamos de dizer, deixa eu cozinhar. É um bom sacrifício? Questionável. Mas a vantagem psicológica está do nosso lado, beleza? Ele cutucou o peão. Temos que salvá-lo a todo custo. Não gosto da ideia de rainha aqui. Acho que ele está deixando o garoto sozinho. Essa ideia de rainha aqui pode ser problemática. Beleza, ele vai entrar e nos cutucar. Faz sentido. Deixa eu só trazer o bispo e seguir com o meu dia. O cavalo não pode pular aqui. Temos cobertura. Ele impediu essa jogada de rainha. Ataque duplo. Eu tenho uma armadilha de iniciante. Quero jogar a dama aqui com a ideia de prender a dama. Não tem como ele ser pego nessa armadilha. Mas a gente tenta. Se o cavalo pular, você pode ir lá. Então não acabou. E truques de iniciante para a gente. Poderia ter ido lá cutucar, mas era meio fácil de salvar. E tinha defesa. Então não podemos pegar aqui e tal. Deixa eu jogar. O cavalo quer pular, mas isso não dá em nada. Talvez seja melhor voltar. Mas por que você foi lá se no fim só ia voltar? E, se você for lá, eu meio que posso cutucar isso. E a ideia por trás disso é só ir lá e então você meio que fica preso. A gente está bem em cima. A rainha aqui foi meio que uma mostarda. Ele estava esperando por algo. Ele acha que pode ir assim. Ok, até voltar. Você vê o que eu vejo. Agora, a gente faz isso para cutucar ele aqui porque a gente não chegou lá. Eu quero colocar a rainha aqui com o cavalo dele pulando. Eu só quero pular, mas o problema de pular é que ele vai para lá e... Não sei se gosto disso, pois não temos um plano. Parece bom, mas depois não há continuação boa. Então, vamos pular. Deixa ele fazer a jogada do bispo. Eu vou para lá. E a gente está cozinhando. Cara, a gente está ficando doente demais ultimamente. Acho que isso, na verdade, é até bom. Talvez precisássemos fazer isso. Não gostei do que fizemos. Talvez o F fosse só a necessidade de dizer não, e ele teve que ir lá. Assim, poderíamos ter ido para o G. Ah, cara. Na minha cabeça burra, achei que eu poderia ir lá, mas esqueci. Tudo o que ele quer fazer é pôr a dama aqui e fazer o roque longo. Ele não vai conseguir. Eu nem consigo saltar. A cravada é muito problemática. Eu odeio esse garoto. E eu acho que não posso me dar ao luxo de sacrificar 2 torres. Então, eu vou lá. Ele não pode saltar agora, mas vai pôr a dama aqui e depois saltar. Cara, concentração. Concentração. Temos concentração? Não temos. Tentar pressionar? Não dá. Isso não é nada. Ah, cara, isso está ficando estranho. Posso tentar a troca, mas não tem nada. Esse cavalo é muito ruim. É incrível como ele é ruim. Só desenvolvemos uma peça agora e quase choro. A dama aqui não é um grande problema. Ele pode fazer o roque e ficar feliz. Basta colocar a torre em algum lugar para ele poder pular. Faz sentido. Faz sentido. Se ele capturar, teremos a coluna G aberta. Não é o ideal, mas é algo. E se ele puser a dama aqui, a gente consegue pular. E a gente pressiona. Ele vai recuar. Não estamos ganhando material, mas estamos ganhando alguma coisa. Não gosto disso. Talvez torre seja melhor, pois precisamos arriscar. Assim pressionaríamos e ganharíamos tempo. Não estou gostando do nosso desempenho recente. Mano, quando tentam pressionar o bispo, não me preocupo, porque fico feliz em pular aqui. Se ele capturar, eu meio que quero capturar ali. E a gente não está mandando bem? Não sei, cara. Está parecendo bem arriscado. Então vamos arriscar. Sim, podemos perder nosso bispo favorito por isso. E esse bispo até que era bom, mas não sei. Esse cavalinho pode ser um problema. Se ele capturar, acho que posso recapturar.
Agora, se eu capturar aqui tem um cheque, então não sou muito fã disso. A dama aqui parece interessante com a ideia de cutucar isso. Isso, não, 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 cutucar aquilo. E acho que ele não caiu nessa. Ele pode simplesmente capturar aqui e perguntar qual bispo a gente quer capturar, mas acho que vou capturar aqui, cutucar isso, cutucar aquilo, e aí vemos no que dá. Talvez jogar Barek para salvar o mate seja a solução, mas o peão ainda cai. Ele vai lá e faz o roque, mas o peão segue fraco. Essa partida ficou bagunçada. Acho que o cavalo foi ambicioso. Era só capturar o cavalo e fazer o roque que tudo ficaria certo. Ela vai adorar esse jogo. Depois volte para casa. O que estamos fazendo? Precisamos sacrificar, mas não temos como. Vou pular aqui para que, depois de algum tipo de jogada, eu possa pular. Mas se eu pular ali, tem algum avanço. Além disso, tem capturas também. O sacrifício agora parece demais. Posso jogar algo como a dama aqui, mas espera, não é tão ruim. Mas provavelmente ele vai ali e fica de boa. Então, nada de especial de novo. Posso simplesmente capturar o peão, pedir para o garoto capturar, capturar de volta. E agora temos 2 peões pela qualidade. O garoto vai fazer algum lance de dama aqui e vai rocar, e não é tão elegante quanto gostaríamos. Dama parece bom, mas não é para ser. Tanto faz, não é para ser. Pode ir ali, não é uma má ideia. Peço para ele capturar, eu capturo e faço as perguntas difíceis. Mas, de novo, o problema é, e se ele simplesmente defender e capturar o que pode ser capturado e a gente não tiver mais nada? Não posso capturar aqui e voltar, pois a cravada vai complicar. Só pega o peão. Está de graça. O gatinho pode tentar alguma cravada, mas você se importa? Você realmente se importa? Essa é a questão. Acho que a gente não se importa. Sei lá, cara. O cérebro funcionou nos 5 primeiros movimentos e depois entrou de férias. Mas a gente tem tipo, espera, achei que a gente tinha 2 peões, mas você só tem um. Avançamos, capturamos e somos ruins em matemática. Só ficamos com a qualidade a menos e um peão a mais. Dama aqui faz sentido. Você quer capturar o cavalo ou só fazer o roque? Não temos nenhuma tática mirabolante. Gosto da ideia de posicionar a dama em algum lugar. Se você vier aqui, dou cheque e ganho a peça. Se capturar, faço o mesmo. Então, colocar a dama aqui parece a melhor opção. Se você captura, eu pego e ficamos com a qualidade. O que fazer agora? Não pode ir ali. Pode voltar para casa e chorar muito como um bebê chorão. Isso faz sentido. Então, ir por aqui ou por ali, porque a diferença entre isso e aquilo é que a gente ainda fica de olho no peão. Eu vou lá, o gatinho corre. Não tem cravada para ganhar. Mas a gente conseguiu um ângulo insano. Queria muito entrar com o cavalo, mas não conseguimos. Não conseguimos. Então, eu gosto disso. Ele vai voltar e se esconder. E o que está acontecendo? Nosso cavalo está tranquilo. Isso é um bom sinal. Sempre há um bom sinal. Mas vamos levar um coice. Acho que um dia levaremos um coice. Vamos usar mais nosso cérebro. Estamos muito lentos hoje. Ele tem 7 minutos e nós só 4. Estamos indecisos. Muito indecisos. Vamos voltar. Não há mais nada aqui, já que você vai rocar e sobreviver. Quero ir lá com a ideia boba de que, se você rocar, ganhamos o peão. Mas o problema é, e se ele avançar? A gente tem um cheque, o garotinho foge, a gente captura, ele para, a gente salta. Negócio duvidoso. Você quer avançar e ser um cara de trocas. Posso arriscar e dizer que estamos fortes, mas o roque é problemático. Precisamos de jogadas. Gosto da dama aqui pensando em agir, mas não há opções. Ele pode avançar e perdemos. Mas se avançar, damos cheque. Então a dama aqui faz sentido. Espremendo o gatinho, mas ele faz o roque e sai. E aí eu, tecnicamente, posso pegar um peão. Mas será que é o suficiente? Será que é o suficiente? Cara, por que estamos tão inseguros? Se eu tiver que capturar, provavelmente tem... Eu nem sei o que tem ali. Eu pensei que depois do roque, se eu capturasse aqui, ele teria um lance para simplesmente mover a dama e explorar o cravamento. Será que não podemos pegar isso? Porque se ele capturar, a gente captura. Acreditamos que temos peões suficientes, temos compensação suficiente. Mas talvez não tenhamos. Eu pego. Não há pressão de decomposição. A dama pode fugir pelo ângulo de ataque, ângulo absolutamente insano. E a gente vai contra a insanidade, cara. Precisamos acelerar o ritmo. Nosso ritmo está péssimo. E eu perco meu cavalo favorito. Aquele cavalo era uma verdadeira fera.
Então 2 peões pela qualidade. O tempo está horrível. A mente está confusa, os bispos são de cores opostas, pode acontecer uma troca de damas assim, e precisamos salvar o peão, então a gente captura, mas acreditamos que temos algum cheque seguido de avanço, e esse bispo é incontestável. Essa palavra não faz nenhum sentido. Não está sendo contestado. Boa jogada de xadrez. Se eu for ali, ele vai nos cravar, então deixa o cavalo quieto. Avança! Podemos ir por aqui, deixa comigo. Posso pôr o bispo ali. Esse peão não pode ser capturado e a torre não tem atividade. Então eu penso. O problema é que eu não penso o suficiente. Estamos bem. Não vejo como ele pode atacar esse peão. E nós temos uma espécie de fortaleza, mas o problema é que eu sou uma pessoa gananciosa. Eu preferiria perder do que ganhar isso. Posso avançar, levar o rei para cá, tomar, mas o cavalo não pula, esse é o problema. Esse cara está sem saída. Onde quer que ele vá, ele é capturado. O bispo está dominando isso. Deixa eu avançar. Ele está tentando abrir a coluna B. Nós estamos tentando abrir algum espaço. Ele captura aqueles. Ah, se eu capturar, ele captura e abre o espaço. Então não podemos deixar o espaço ser aberto desse jeito. Devemos ser sólidos, mas queremos dizer pode capturar. Onde vamos capturar? Se eu for lá, ele vai cravar. Digamos, não me crava. Ah, tem o bispo aqui para ganhar o peão. Ele salvou. O que tem aí? Isso já estava aí um lance antes? Eu podia ter ido, mas o rei estava aqui. Por que pensamos tanto tempo? Esse é um peão de graça? Meu cérebro é o quê? Esse é um peão de graça. Por que a gente levou 13 segundos? Porque eu não sei. O que fazer? Senhor Bispo, fica tranquilo, ele quer entrar. Dizemos que não pode, mas TX tomar está ok. Não tem entrada. Ele vai entrar por ali, então temos que tomar ali. Ah, cara. Como vencer esse cara? Talvez capturar com o rei seja o caminho. Eu poderia ter feito isso antes. Além disso, mano, essa foi uma ideia muito ruim da nossa parte. Ele vai empurrar e empurrar. Eu vou. Ele empurra e a gente chora. A gente vai lá, ele empurra, depois a gente chora. A gente realmente chora porque o peão está avançando. A gente precisa avançar e depois avançar de novo. Acho que ele está estragando tudo, mas não posso provar. Ele quer pôr a torre aqui e entrar, mas não vai acontecer. Posso só dizer não, mas ele pode repetir e aceitar empate se quiser. Se ele der cheque e eu pular, termina a chance de vitória por cravada. Então, não tem como eu deixar ele entrar. O que eu preciso é avançar, depois avançar mais, depois um salto e depois uma troca. Nosso rei está mal. Talvez eu devesse ter ficado, mas o peão avançava. Acho que ele está satisfeito com o empate. Eu não consigo entender. Nós não temos tempo. Nós não temos cabeça. Os saltos do cavalo estão perdidos, né? O máximo que dá é empatar, o que é triste porque perdemos pontos. Poxa vida. Eu estou um pouco triste por aceitar o empate. Não vou mentir, temos tantos peões. Que partida foi essa? Fish, diga que somos ruins. 91 no teste em massa, 4 mustard, 26 e 3. Então, o que estava acontecendo? Porque eu estava mais do que feliz em sacrificar a torre sem pensar. Fish diz que está tudo bem, não foi brilhante. E isso foi ruim, como dissemos. E então, qual era o caminho? Dama aqui, ok, bagunçamos a ordem, mas você está bem. O bispo em C7 foi sugerido, ele foi para cá, e a cravada incomoda. A ideia da torre era boa, e a coisa estava andando. O ideal era colocar e manter o bispo, então foi uma escolha duvidosa. As pretas estão melhores, tomar o peão é ruim. Ele vacilou ao deixar a dama entrar e avançar. Isso é uma continuação. Mesmo após ele encontrar o peão, a partida não estava tão ruim. Mas administramos mal o tempo e entramos em pânico. Nada! Ok, isso é ruim, mas não tanto. Leve o rei para cá e iguala. Vai acabar empatado. Cara, vida triste, por que é só um empate? E a gente se recupera contra o garoto do Brasil. A gente já jogou uma serrinha? Não! Então, abertura pegadinha. Não, não é uma abertura pegadinha. Ante-D para negócios. Abertura inglesa. Pronto. O que vamos aprontar? Ele está pensando, beleza, abertura pegadinha é o caminho. Vamos enganar o garotinho com um bom golpe, porque ele ainda não aprendeu o sistema Londres. Então, vamos colocar a dama de volta em casa e dizer que vamos pular. Traz o bispo, avança uns peões, vai lá, faz o roque e diz: estamos felizes. Na última partida, a administração do tempo foi muito questionável. Ele vai, então avançamos, sem pulo. Ele tenta nos enganar com a ordem dos lances. Ele vai tentar fazer roque grande e nos cutucar. Agora não podemos mais ir para lá, o que parece duvidoso.
Vamos tentar cravar, mas acho que ele tem F, G e H. Se eu rocar, seremos massacrados. O tributo estará ativo. Vou cravar assim mesmo, pois G não é o fim do mundo. Acho que precisa de um F, porque está pulando. Ok, ele não fez isso. Agora o pulo ficou bem legal, mesmo que isso não nos dê nada. A Kit vai ali. Vamos ter um ataque descoberto. Além disso, esse peão está caindo, então isso é meio forçado. Queria trazer outro cavalinho, mas não dá. Podemos nos livrar do cavalinho e deixar ele capturar, colocando a dama aqui. Será que estamos fazendo algo? O senhor cavalinho está caindo, precisamos agir. Vesh! O mano quer fazer o serviço. Deixa eu trazer a dama, cutuca o cavalinho, cutuca o peão, cutuca todo mundo. Acho que ele pode ter vacilado em algum lugar. Se capturar, está protegido. Ele não conseguiu o dele, então preferi F para evitar o salto. Então eu tomo, a dama toma e ganhamos o peão. Não é o fim do mundo, pois ele tem muita atividade. Ok, ele avança o peão. Posso capturar, ele recupera e entramos num final chato. Ou sacrifico o bispo e dou um cheque. Acho que esse cheque não é tão bonito quanto gostaríamos. O final chato e deprimente é inevitável. Deixa eu ver. Ele pegou o peão, era a única peça para capturar. Se ele quiser trocar, a gente troca. Confiamos no cavalo pulando ali. Podemos fazer roque grande ou roque pequeno. O cara tem a vantagem do par de bispos e a gente tem 20 segundos no relógio. Vamos lá. O cara avança, a gente recua. Esse bispo não vai ficar preso. Geralmente colocamos o bispo ali e nos livramos dele rápido. É um daqueles raros unicórnios de um cavalo espremedor em que ele sobrevive. Ele pode morrer no próximo lance, mas está vivo, sabe? Tipo, ele já deveria ter morrido no lance 14. Já estamos no lance 14 e ele está tipo, vou poder festejar hoje à noite? Isso nunca vai acontecer. Eu sempre estava de castigo. Vamos ver se ele dá conta e nos leva à glória, ou, como dizem, vergonha, cachorrinho, vergonha. Não sei o que as crianças dizem hoje. Então, gostaria de pular. Ok, ele quer nos enxotar. Não tenho certeza do que exatamente é isso porque cutucamos o senhor peão. Ele pode avançar. Não posso pular aqui, mas posso ali. Cutuca isso, você tem que voltar. Sim, pode avançar. Não estou muito preocupado. Prefiro avançar por aqui para evitar que ele avance por ali. Acho que ele pode dizer que coloca a torre aqui e ataca esse peão, que virou alvo. Alguns diriam isso. Mas acho que podemos fazer o roque grande, usar o rei para proteção e então atacar desse jeito. Mas não é fácil de quebrar. A defesa não está cedendo. Queríamos ir para lá após algum salto, mas nada está acontecendo. Esse peão pode ser atacado por estar sozinho. Talvez eu deva fazer o roque ou saltar. Ok, ele trocou. Não tenho certeza do que ele está planejando, mas depois de capturar ele pode avançar por aqui agora. Quero muito atacar o peão, mas não tenho um jeito bom de fazer isso. Não queria fazer o roque, mas salvamos o peão. O rei vai para lá, a torre vai para lá, e esse peão está tranquilo. Como fazer isso, cara? Vamos salvar o senhor peão, mas não é tão simples, mesmo que ele dobre. Precisamos de uma ruptura de peões, mas ele vai gostar de capturar. Talvez essa troca não tenha sido tão boa quanto pensávamos. Não há jeito fácil de atacar esse peão. Talvez colocando a torre aqui, mas ele avançaria. Não. O cavalinho não tem como saltar. Ele está no centro, parecendo ameaçador. Mas, na verdade, não é assustador. Eu posso saltar, mas não para onde eu quero. O cara foi, mas não sei ao certo o que isso faz. O cheque parece bom, mas está coberto. Não gosto dessa ideia. Deixa eu só dobrar as torres. Nunca tem erro com isso. Mano, avança, tenta pegar isso. A gente pode recusar. Não consigo engolir o que ele está jogando para a gente. Avançar é o que ele quer, mas dizemos não. Ele provavelmente vai avançar, a gente avança. Ele captura, a gente captura e faz o jogo dele. O que quero é uma brecha para ganhar. Onde eu coloco esse cara? Porque ele só fica ali parado sendo um verdadeiro problema. Talvez esse seja o caminho. Se ele avança, a gente salta. Capturamos, ele captura, fazemos o sacrifício técnico de peão. Mas, para ele, é tranquilo ir para lá. Capturamos, ele captura. Não sei. Saltamos, não ganhamos. Tentamos, choramos. Queremos ir, mas não é para ser. Essas casas escuras vão ser dominadas por esse bispo num bom dia. A dominação é inacreditável. É realmente inacreditável. Beleza, ele avançou o peão como eu imaginei. Posso voltar e dizer que nada de avançar, mesmo achando meio desnecessário. Agora ele pode avançar, capturar e depois ir lá e dizer, eu te cravo.
Eu ganho de você. Essa ideia não é tão forte quanto pensamos. Talvez o melhor seja pôr a torre aqui e atacar, pois não dá para avançar com essa peça ameaçada. Assim, esse pode ser o caminho. Ele retorna para defender. Talvez eu possa seguir com a ideia de ser um cara esperto, mas isso sempre aparece para salvar. Meu truque, porém, não é esperto o bastante. Está bem instável. A única coisa boa para o bobão aqui é que estamos com vantagem no relógio. Ele está realmente tentando nos tirar do jogo. Então deixa eu te cutucar. Você diz, nada de cutucar. A torre não pode ir lá com essa ideia. Dobra a teba aposta. Vamos acabar em algum problema. Então, o cavalo é pressionado ao máximo. Tentamos a ruptura técnica de peão. Você diz que ruptura de peão é coisa de bobo. E então dizemos que isso é tal bem. Em vez de pegar diretamente, acho que o melhor jeito é saltar. Se você capturar, sempre consegue. Essa tecnicalidade é muito técnica. E digamos que ele avance. Podemos capturar aqui dando um cheque e assim o peão sobrevive. Então, acho que a ideia de levar a torre aqui primeiro, distrair a torre e depois avançar o peão, não capturar e depois saltar, é simplesmente GG. Após as capturas, atacamos em vários pontos, pressionando todos os peões. Esse cavalo está ficando incontrolável. Talvez o avanço tenha sido lento. Ele deveria ter jogado F logo. Ele não percebeu as travessuras do cavalo. Ninguém sabe como o cavalo se move. Até mesmo o Magman às vezes sabe, coloca a dama ali e o cavalo fica tipo, posso pular em cima da dama. Então, grande problema. Isso é uma preocupação. Acho que ele não tem torre aqui para salvar. Eu posso só tomar. Mano, é um caro. Se ele avançar, parece que solidifica, mas aí damos o cheque e só trazemos a torre de volta. Ganhamos um peão. Precisamos de mais alguma coisa? Não. Agora ele percebeu os perigos. Vamos pegar este aqui primeiro. Pode pegar aquele ali, mas deixa eu pegar este aqui primeiro. Poucos quebrado, mas o sétimo céu está tranquilo. Não custa nada. Ele avançou o peão. Tem um cheque, posso cutucar, posso pegar. Ele quer tomar e chegar ao sétimo céu, mas isso não é tão assustador. Posso pegar esse peão. E aí, tecnicamente, estou 2 peões à frente. Ele deve capturar em C 2 vezes e depois salvar o bispo. Não é o melhor peão para ganhar, pois é dobrado, mas ainda conta. É isso, tomamos ATK e ele salva o bispo. Salvamos a torre. Procuramos uma forma de dar cheque, mas ele diz que não pode dar cheque. Estamos ativos o suficiente? Não sei, mas aceito, mesmo sem dever aceitar um peão assim. São 2 peões a mais no cofrinho. A gente cutuca você. Ele diz que não é permitido dar cheque. Ele também salva esse peão do alcance do bispo. Então não tem jogo. O peão vai morrer. O peão vai morrer. Talvez eu devesse jogar torre em vez disso com a mesma ideia de entrar. Mas o problema é que o peão vai morrer. Se eu for lá, ele cutuca. Eu sigo pela atividade. Esse peão cai, esse peão cai, esse peão cai. E sim, temos um peão a mais. Quero torre aqui, depois o peão cai e vou para a 7ª fileira. Se você capturar, dou cheque e ganho. Gosto muito disso. Então eu coloco a torre lá. Ele entra. Chegamos à 7ª fileira. Senhor peão morre. Damos o cheque. O rei vai para algum lugar para manter a defesa. Pegamos outro peão. Ele diz, me dê o peão também. E eu acho que com esse peão passado e o cavalo pulando temos uma chance melhor. Essa é a técnica que estamos buscando, sacrificar esses 3 peões só para um cavalo pular. Percebi que ele pode mover o rei aqui e impedir nosso salto. Bem, ele fez isso. Bem, ele não fez. De qualquer forma. Tecnicamente, o rei pode ir lá. Esse detalhe técnico é técnico demais. Espero que ele volte para eu pegar o peão como um bom garoto. Agora a dúvida é capturar aqui ou ali. Faz sentido, pois você captura aqui e ganha um peão passado. Precisamos provar esse cavalo. Gosto do cheque, pois, se vier aqui, cravamos e vencemos. Esse cheque é meio falso. Por um momento achei que tinha um cheque de torre para ganhar a peça. Onde quer que o rei vá, a gente pode capturar, ganhar um tempo grátis para cutucar o bispo. E o senhor peão está correndo com o vento. Acho que já está garantido para a gente. O pesadelo finalmente chegou. Demorou uma eternidade. Rei aqui é vacilo. Restam 2 opções. Eu nem sei qual é a melhor escolha, mas a gente diz, deixa eu te bater. Você tem que salvar o bispo. Para onde ele vai? Ele está tentando dar cheque na gente e ganhar a peça.
Se eu avanço, perdemos uma peça, certo? Posso pegar outro peão. Mas será que é o suficiente? Porque ele também vai pegar. E o nosso peão não é tão técnico quanto a gente queria. Então ele está meio que fazendo uma mágica acontecer. Então eu pego, ele pega também. E qual é o caminho? Qual é o caminho? Posso pular aqui? Parece uma ideia idiota, mas se você pegar, podemos dar cheque. Sinto que só vamos nos machucar. Ideias idiotas, idiotas, burrice pura. Ideias bobas para pessoas como nós. Você pode guardar, mas aí avançamos. Gosto da ideia, mesmo sendo duvidosa. Ele só corre. E aí o que a gente faz? A gente não tem a cravada, que é o verdadeiro problema. Ah, posso ir de torre aqui? O plano é dizer não, mas é questionável de novo. Então estamos desistindo de ganhar o peão. Não sei, cara. Estamos apostando tudo nesse avanço e achando que a torre sempre vai voltar e impedir isso. Esse é o caminho, porque o avanço continua. Mas não é tão simples assim. Então ele deveria jogar o rei aqui, cutucar a torre, e aí a gente pode simplesmente dizer: eu nem sei, torre ali. Ele pega o peão, também avançamos o peão. E ele volta para dizer que não pode passar. Eu poderia ter feito melhor. Ele foi por ali, não entendo. Acho que querem dizer que não há cheque seguido de captura, mas não tem cheque aqui. Tem um, mas podemos sair andando, o peão está morrendo e ninguém liga. Posso avançar, só preciso de um cheque. O problema é que isso aqui sempre está coberto. Mas talvez o senhor cavalo pule e diga que esse é o caminho. Esse é o caminho. Acho que ele pode capturar, dar cheque, ir para lá e impedir isso. Sempre tributo, né? Não tem cheque, né? Ele está de boa. Então qual é o plano? Empurra. Não, mano, corta, pula. Você tem que pular. Você tem que pular. Cheque com a torre aqui. Parece bom, porque se eu conseguir dar cheque, tomar e ganhar, acabou. Então, mano, dá cheque na gente. A gente tem que ir lá porque não tem outra escolha. A torre entra e talvez a gente tenha as mini táticas para sacrificar a torre. O mano captura, a gente captura e vence. E se ele capturar aqui, a gente fica com uma peça a mais. Então ele abandonou o barco. Mas você não pode simplesmente avançar o peão? O mano captura para pegar a dama. Talvez o plano seja avançar, dar cheque e pedir para ir ali. O que está acontecendo? Avance o peão. Nos dê a vitória. Se ele sacrificar, estamos tranquilos. Então, GG. Como sempre, quando estamos contra a parede, ficamos morrendo de medo. A abertura trambiqueira salvou, nos deu 91 e a vitória. 2.600 para a gente. Então, parabéns para nós. Então, pegamos a abertura trapaceira e ele tentou uma jogada complicada. Não entramos em pânico. Eu disse, deixa eu te cravar. Fish não gosta muito disso. Fish falou tipo, relaxa cara, por que você está surtando? A gente tirou o toque Férez e ele teve que atacar. Ah, é ruim porque trocamos e as brancas ficam melhores posicionalmente. E aí a gente roca e a posição fica igual. Não acontece nada. Ele tinha que ir para o G. Foi o que ele fez. E agora ele teve que jogar o bispo em C1. Isso não faz sentido. Na minha cabeça, achei que empurrar era o caminho. Ele vacilou. A gente foi para cima. E C4, para fazer um sacrifício técnico de peão, é igual. Esse lance é difícil de jogar. Dizem que você tem atividade do bispo. Ele salvou o peão. Pegamos o C de novo. Tudo certo, ele só mandou o F. Não está ruim, mas é complicado. Ele devia jogar C e deixar o peão morrer. Ele tentou. Comemos esse e esse. Agora estamos 2 peões na frente, tranquilos. Acho que não encontramos a melhor forma de converter, mas conseguimos, né? O cheque do cavalo era o caminho. Pegamos o peão. Aparentemente a melhor forma era dar o cheque aqui. Não. Aparentemente a melhor forma era só avançar o peão. Aí começamos a saltar. Avança o peão, pegam as vantagens. O cheque de torre expulsava o rei para avançar. Se ele captura, a gente ganha. Se captura aqui, tinha uma dama. Muito insano. Esse é o caminho, ele sacrifica o peão, imparável. Foi isso, viemos aqui tentando fazer a mesma coisa, meio atrapalhado, e aí fizemos a mesma coisa. Abertura trapaceira, uma atrás da outra. Isso não é legal, mas funcionou da última vez. Então, deve funcionar dessa vez. É o que dizem, então vamos colocar a dama de volta. Pronto para saltar. Coloca um bispo aqui para cravar. Se ele saltar, beleza. Esse garoto não vai cedo para o negócio de suculento. Ele quer aproveitar a vantagem do par de bispos e vencer como um garoto comum. Seguimos sem brindes para ele. Agora ele duvida entre curto ou longo.
Alguns carregadores usam G, a tecnologia de golpe mais avançada, o que sempre nos deixa meio tristes. Ele vai escolher o longo. Se lembro da recomendação do Stockfish, ele não seguiu por ali. Está escolhendo uma abordagem mais lenta, o que é bom. Cozinhar devagar é sempre o melhor jeito. Vou avançar o peão. Esse lance não era o ideal, deveria ter feito roque grande. Agora posso simplesmente rocar. Você coloca o cavalo aqui e tenta ser sólido. As brancas estão melhores com cerca de 1,67, então vamos sofrer. Vou colocar o cavalo lá em cima, capturar e pôr a torre na coluna C. Vou tentar jogar pelo lado da dama enquanto você ataca no lado do rei. Vamos analisar o plano. Ele temia alguns cravamentos, então agiu assim. Mas isso não é ideal, porque, após as capturas, a coluna V aberta favorece o garoto. Então ele não deveria ter se preocupado. Mas ele se preocupou. É o que é. Teve um salto quebrado. Ele pediu para capturar aqui, depois ali e pegar a coluna C. Permitir isso é um erro posicional, pois conseguimos fazer o que queremos. Coloque a torre na coluna C e avance os peões do flanco da dama. Quanto mais peças menores trocamos, melhor, pois temos pouco espaço. Então, quero dizer, mesmo assim foi uma troca, mas a diferença é que não abriu a coluna, e depois de capturar, ele poderia jogar C, ganhar um tempo de graça e tudo mais. Então, ele quer fazer esse lance na coluna C, mas isso não está acontecendo. Vamos avançar para que eu possa jogar B. A dama está ali, mas é fácil salvar isso. Não estou preocupado. Deixa o humano tentar se livrar do cavalo e torcer por ataque. Ele joga o xadrez da esperança, nós jogamos na coluna C. Eu poderia ir lá para me livrar do bispo, mas ele pode cravar. Então não. Tinha uma ideia de dama aqui que eu perdi. Ainda não funciona? A damazinha parece boa com a ideia de cutucar isso. Acho que, tecnicamente, ele pode ir para C, e se eu ganhar isso, ele tem a torre aqui. É interessante, não sei se funciona, porque na minha cabeça burra achei que ele só salvaria o peão. Então eu entro e ataco todos eles, não tem como salvar todos. Se você salvar esse após as trocas, não há ataque descoberto. Essa é a diferença principal. Por exemplo, vou lá, você avança, pega o peão, você ataca, pega o outro peão. Não tem ataque descoberto. Você não pode capturar aqui porque está caindo. Talvez você volte e eu pegue outro peão. Ok, isso parece interessante. Não sei se isso funciona, mas talvez tenha sido um pouco passivo. Poderíamos ter feito isso antes do lance de A6, indo direto ao ataque duplo. Até esse peão estava caindo. Vamos ver qual é a escolha dele. Acho que ele só vai lá e deixa o peão morrer. Achei que era esse o caminho. A gente pega o peão por ganância. Ele coloca a torre aqui. Pegamos outro peão porque somos gananciosos. Beleza, e não tem ataque descoberto porque a torre salva a dama. Ok, ele está preparando alguma coisa. O que ele está preparando? Só pega os peões porque estão de graça. Sem açúcar? Ele não pode capturar porque a torre cai. E se ele me der a oportunidade, eu limpo todo o cofrinho. Mesmo que ele troque 2 por 2, ainda ficamos com 2 peões a mais. Só precisamos trocar as peças menores e a dama, aí fica tudo certo. A tática descoberta não está funcionando. Quero dar um salto com a peça para forçar umas trocas. Qualquer tipo de simplificação vai tornar minha vida muito mais simples. Muito. Muito mesmo. Então ele está pensando no que fazer com a dama dando as caras. Eu entrei na sua casa, peguei isso, peguei aquilo, agora estou tentando pegar aquilo ali. O que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer a respeito? Essa é a questão. O que você vai fazer a respeito? O mano está pensando. Acho que ele não percebeu que não podia pegar o peão. Se pudesse, avançaria, ganharia isso e conseguiria algo. Então, talvez foi isso que ele deixou passar. E agora ele está tipo, não é um bom sinal. Senhor RV, a gente já jogou antes? Não, ele está indo para o ataque. Ele está dizendo, eu salvo o peão, avanço aqui e procuro algum ataque e estou preparando algo. Tentativa razoável. Esse peão ainda está caindo. Não temos uma cravada aqui, o que seria bom. Quero dar um salto, mas isso é questionável. Se eu for para B, você pode tomar e tecnicamente só tomar aqui. E eu vou conseguir trocar. É uma jogada. Não sei se é uma boa jogada, mas é uma jogada. Tem uma torre chegando, já que o peão não vai morrer e podemos ficar presos. Na verdade, não. Mas é uma vida meio doida. Posso sacrificar a rainha, isso é bom.
Então, nem tão louca assim. Só quero avançar e capturar desse jeito. Sacrifico o peão só para trocar a rainha. A vantagem do par de bispos está saindo do controle. Não vou mentir. Tá ficando um pouco problemático. Posso saltar aqui e cutucar isso? É uma ideia, não das mais inteligentes, não das mais inteligentes. A rainha pode entrar. Podemos empurrar isso. Eu realmente gosto dessa ideia. Talvez não seja a melhor das ideias, mas é uma ideia. É assustador deixar o bispo agir. Se pegar aqui, esse sempre morre e fica preso. Qualquer jogada razoável só sacrifica, captura aqui e fica tranquilo. A rainha aqui dá para expulsar. Cara, esse é um lance muito ousado de se jogar. 90 segundos gastos em um lance para recuar o cavalo. Sabe o que dizem? Às vezes você precisa recuar na vida para poder avançar. Só o garoto panda plantador diz isso. Então pegue o peão, se atrapalhe com a torre, vá para o ataque. A gente cutuca você. Não desse jeito, e então pegamos. Tudo o que queremos fazer é trocar esse cara por esse. Ele pode voltar e dizer não, mas aí a gente pega mais. Esse é o problema que ele tem agora. E se ele quiser ir lá e cutucar a gente, vamos sacrificar, porque 2 torres por uma dama é uma oferta razoável. Você pode pegar. Nossa vantagem de 2 minutos caiu para 1. Mas agora ele está pensando, então pode voltar para 2. Deixa ele pensar. Qual o plano? O placar indica que temos 2 peões a mais. Um placar é brilhante, absolutamente brilhante. Quanto vamos ganhar? Mais 4 por uma vitória. Podemos ficar em 2.522. Legal, bons ganhos de rating. Vamos não contar vitória antes da hora. É isso mesmo? Algo do tipo. Melhor não comemorar antes da hora. Então foque. O corte. Captura. Ok, ele está armando a armadilha. Esse é um movimento razoável, mas não sei se vai funcionar. Achei na minha ignorância que poderia pegar aqui. Se ele sacrificar, posso pegar aqui. E se você pegar aqui, posso pegar ali. Mas o problema com isso é... O problema com isso é depois do cheque. Ele pode dar um cheque de dama. E quando eu vou lá, esse cara morre. Isso é muito louco. O que ele está aprontando? Acho que ele está tramando algo. Após jogar com a dama, pode salvar a peça e não ganhamos o peão. Xadrez é complicado, como sempre. A gente quer sacrificar a dama, mas não adianta nada. Eu queria muito que isso funcionasse, mas o problema é que ele tem esse cheque. Se eu for ali, ele tem a dama aqui. Tem muitos problemas, né? Precisamos salvar a dama. Onde colocar ela? Voltar para casa? Às vezes a grandona não vai à festa. Talvez tenha dama. Avança aqui. E aí a torre entra. E o que está acontecendo? Ninguém sabe o que ocorre. Vou salvar a dama da ameaça de ataque descoberto. Talvez. Ok, ele salvou sem hesitar. Deixa eu voltar. Porque eu gosto da ideia de cutucar o senhor peão. Seu ataque nunca vai ser um ataque de verdade. E nosso bispo ficou meio ativo. Só um pouco. Poderia ter ido lá, mas ele teria dito não. Enfim, então qual é o plano? Salvar o peão. E o jeito é ir lá, e a gente captura. Conseguimos o que queríamos, não pelo cavalo, mas pelo bispo. Acho que estamos quites, né? Estamos quites. Posso aceitar, mas acho que a troca está justa. Isso parece assustador. Tipo, ok, ele está pedindo para a gente avançar. Não houve sacrifício, mas tivemos que salvar porque precisamos deixá-lo viver. Talvez ele jogue a torre aqui com a ideia de sacrificar desse jeito. E quando eu recapturo, ele sacrifica de novo e de novo. Isso é demais. Posso só pegar o peão e pedir para mostrar o sacrifício? O mano captura, a gente captura, a torre captura, a gente captura, a dama captura. E sim, o bispo voltou a tempo para salvar. Mas qual seria a ideia de ir lá antes? E então sacrificar? Bem, é uma possibilidade. Não sei se é bom, mas ele está bolando alguma coisa. Ah, deixa o gatinho cozinhar. Sacrifique o bispo, sacrifique a torre, sacrifique tudo. Temos a torre aqui para salvar o mago, então acho que não está tão ruim assim. Se ele cutucar, podemos recuar também. E, se ele capturar, tudo bem, porque de novo o sacrifício simplesmente não funciona. E digamos que eu volte e consiga o avanço. A dama chega na hora para nos salvar.
Então, o placar não está mais mostrando mais 2. Agora está mostrando mais 3, que é um a mais do que 2, o que é bem legal. Ele tem torre aqui, tentando nos cutucar. É uma ideia, mas eu até poderia considerar uma ideia contrária de sacrificar a dama com a intenção de cravar e recuperá-la. Questionável. Escolhas questionáveis do nosso lado. Beleza, ele vai pela ideia de avançar. Faz sentido, quer avançar e manter o ataque. Nesse ponto, eu só quero voltar para casa e dizer, você não vai dar cheque na gente, e agora eu posso avançar. Sim, você pode. Ah, tem uma dama de graça ali. Esqueci que a dama ia cair. Ops. Ok, eu posso pular aqui e jogar por trocas, mas acho que avançar parece melhor. A gente cutuca isso, cutuca aquilo e deve ser o fim. A torre está aqui, mas isso não nos preocupa. Tinha uma dama de graça, deixa para lá, assim ele pode fazer o que quiser. Daqui a pouco é só avançar. A torre parece boa, posso ser estiloso, me sacrificar pelo cheque tentando ser estiloso. Força a jogada. Acho que esse sacrifício garante a vitória com as peças que temos. Mas o mais inteligente seria só comer o peão. Esse peão é muito gostoso. O mano pode comer de novo, e a gente também, exagerando. Onde colocar a dama? Acho que a dama aqui funciona. A gente mantém a proteção. Ele salva a peça, avança, mas pode surgir uma cravada de novo. Esse é o problema de ganhar com cravada. Será que não dá para sacrificar a dama só pela zoeira? Provavelmente ele vai recuar e ficar de boa. Eu gosto do sacrifício. Peça para ele recuar e só avançar esses peões pela glória. Eu pego o peão? O problema disso é que não tem problema nenhum. Ele provavelmente toma, a gente retoma, e ele toma aqui. Acho interessante, mas não quero que esse peão morra. Se eu for ali, teremos problemas de cravada, mas ele deve só salvar isso. Não sei, meu cérebro está bugando sem motivo. Tudo deveria ganhar. Pode ir aqui e ali até sacrificar. Toda escolha é uma boa escolha. Não tem lance ruim, mas estamos pensando demais, complicando demais. Vamos pré-mover a torre aqui caso ele tente capturar. Um diz que ele salva o bispo. Acho que posso avançar o peão e ganhar a peça. A vida fica ótima. Você pode trocar as torres se quiser. Então, tipo, se ele voltar, eu gosto da ideia de capturar só para me livrar da torre. E aí a gente pode avançar. Então, sempre que eu for aqui, temos uma questão de tempo. Acho que essa já está garantida. Não foi o xadrez mais limpo de hoje, mas você não precisa ser limpo. Às vezes você tem que sujar as mãos para fazer o trabalho sujo. Ninguém disse isso porque só a gente fala isso. Beleza, deixa eu fazer o ataque duplo. Não tem jeito mais simples do que ele cutucar. Posso cutucar ou pular de volta, ou apenas mandar ele desistir. Isso também funciona. Quem imaginou que ganharíamos 2 seguidas com abertura trambiqueira? Ninguém. Desta vez vencemos 88 e 2.450, mas não foi tão bom quanto antes. O golpe é o caminho escolhido para o nosso negócio, pular com o cavalo. Mas aqui não era esse o caminho. Ela queria tomar com a dama, o que é loucura. Enfim, vamos de torre. A dama aqui era o jeito de fazer o duplo ataque. A gente perdeu isso. Mas depois a gente viu. E pelo visto, o jeito de igualar de alguma forma era jogar a torre aqui. Deixa o peão morrer. Depois você pode recuperá-lo. Faz sentido. A gente vê, a gente vê, e aí a gente salta. Essa é a melhor escolha. Loucura. E agora o caminho para a vitória era ir aqui. Nossa ideia de voltar é porque tem um sacrifício brilhante de bispo acabando com a gente. Ele poderia ter sacrificado. Faz sentido. A gente vai aqui, ele dá o cheque, a gente se esconde. Aí ele sacrifica de novo. E a torre entra, e a gente chora. O cara mandou 2 brilhantes com sacrifício de bispo. Tínhamos que colocar a dama aqui. Que loucura, erramos. Mas a ideia do cavalo funcionou. Achei que ele fosse capturar. Diz que funciona. O cavalo toma em E5, mas recebe avaliação ruim. Que loucura. Toma, cheque. A gente se esconde. Deixa a dama morrer. E aparentemente isso dá para segurar. Nunca passou pela minha cabeça. Então a gente voltou. Lance ruim. Ele vacilou. E a gente podia ter pegado o peão, mas só cutucou. E agora estamos felizes aqui. Só pegamos o peão. Não tem sacrifício aqui. Agora é só relaxar. E a gente só avança nossos peões, faz nossas jogadas aleatórias e ganha o jogo. Insano. Sacrifício duplo de bispo. Estava lá, mas não era para ser.